O presidente Trump considera ataques por terra contra os cartéis da Venezuela. Os Estados Unidos mantêm a mobilização militar no Caribe e têm atingido barcos que supostamente Você já parou para pensar no que aconteceria se os Estados Unidos realmente resolvessem atacar a Venezuela? Não estamos falando de sanções econômicas, discursos diplomáticos ou ameaças retóricas, mas sim de algo muito mais sério, um ataque militar por terra em território venezuelano, pois foi exatamente isso que Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, cogitou em público. Não foi uma fala isolada, não. Dias antes, barcos que, segundo Washington, transportavam drogas haviam sido destruídos por forças norte-americanas no Caribe, resultando em mortes de tripulantes. Trump afirmou que esses barcos saíram da Venezuela carregados de narcóticos e que, depois da ofensiva, nem barcos de pesca restaram na região. E aí veio a bomba. Trump deixou em aberto a possibilidade de ampliar as operações contra cartéis por terra, insinuando diretamente a Venezuela. Do outro lado, Nicolás Maduro reagiu com o decreto de estado de comoção externa. Isso significa, na prática, que em caso de agressão militar, ele teria poderes extraordinários, incluindo mobilizar toda a economia, convocar milícias bolivarianas e até fechar as fronteiras do país. O resultado? Um clima de tensão que colocou a América Latina sob alerta. E é isso que vamos explorar neste vídeo. O que levou Trump a cogitar esse ataque? Qual o papel da Venezuela nas rotas do narcotráfico? O que significa o decreto de Maduro? E, principalmente, quais seriam as consequências de um conflito militar entre USA e Venezuela? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma análise que conecta política, drogas, geopolítica e poder militar em uma das regiões mais instáveis do mundo. Noite, Donald Trump foi perguntado por jornalistas se ele está preparado para atacar gangues de traficantes dentro da Venezuela. E a resposta dele foi: vamos ver o que acontece com a Venezuela. Diz que a situação tem sido muito perigosa com drogas na Venezuela e disse que esses ataques a embarcações no sul do Caribe, embarcações que, segundo ele, seriam de traficantes de drogas, foram pelo menos 3 barcos destruídos, anúncio feito por ele mesmo, e com pelo menos 14 pessoas mortas, pessoas das quais a gente não sabe ainda a identidade, mas segundo Donald Trump seriam traficantes de droga que teriam saído da Venezuela rumo aos Estados Unidos, justamente levando esses narcóticos para o país. Segundo ele, desde esses ataques não há mais barcos na região. Ele diz que nem barco de pesca e que após esses ataques a esses barcos e com essa presença militar dos Estados Unidos, não há mais tráfico de drogas por água para os Estados Unidos. E aí ele diz então que agora vão analisar os cartéis e vão analisar seriamente os cartéis que chegam por terra nos Estados Unidos. Ele não deu precisões sobre se seria uma análise dos cartéis que estão na Venezuela ou em toda essa rota, passando pela América Central para chegar nos Estados Unidos, mas disse então que vão analisar seriamente os cartéis que chegam por terra nos Estados Unidos, Márcio. Maduro assinou um decreto de comoção externa. Segundo a vice-presidente Delcy Rodrigues, esse decreto vai ser ativado imediatamente. No caso, esse estado de exceção vai ser ativado imediatamente no caso de que a Venezuela sofra alguma agressão militar por parte dos Estados Unidos. Esse estado de comoção externa é um dos estados de exceção previstos na Constituição venezuelana. Ele realmente só pode ser ativado no caso de algum tipo de agressão que coloque em risco a população. E segundo a própria vice-presidente Delcy Rodrigues, no caso de que ele seja ativado após algum tipo de agressão dos Estados Unidos, o Nicolás Maduro vai poder mobilizar militares para indústrias básicas da Venezuela, para a infraestrutura, para a indústria de hidrocarbonetos, indústria petrolífera tão importante na Venezuela,
vai poder ativar as milícias bolivarianas e, inclusive, fechar fronteiras aéreas, terrestres e marítimas da Venezuela. Eu estive conversando ontem com um representante de uma organização não governamental que monitora o cumprimento de garantias constitucionais na Venezuela, e o que ele me dizia é que as organizações estão esperando a publicação desse decreto para ver justamente qual vai ser a abrangência. É normal que um estado de exceção suspenda algumas garantias constitucionais e, claro, há preocupação sobre o que isso vai significar, o que o Nicolás Maduro vai querer fazer com esses poderes especiais que ele vai adquirir com esse decreto, que é um estado de comoção externa, um estado de exceção e que, segundo a Constituição, tem duração de 90 dias e pode ser prorrogado por mais 90 mediante aprovação do Legislativo. Márcio. Muito obrigado, Luciana Tadeu, que falou com a gente direto de Buenos Aires. O episódio dos barcos destruídos e da fala de Trump sobre atacar cartéis por terra mostrou como a América Latina continua sendo um tabuleiro estratégico da geopolítica mundial. De um lado, os Estados Unidos, sempre atentos a qualquer ameaça próxima de suas fronteiras. Do outro, a Venezuela, mergulhada em crise, mas disposta a usar a narrativa da resistência para manter o regime de pé. E no meio disso tudo, milhões de pessoas comuns que sofrem as consequências diretas de decisões tomadas muito acima de suas cabeças. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que os Estados Unidos realmente chegariam ao ponto de invadir a Venezuela por terra? Ou foi apenas um discurso político de Trump para fortalecer sua base? Deixe o seu comentário aqui embaixo porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. E claro, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma análise como essa.